Senhor por tudo que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, saudamos também todos aqueles e aquelas que conosco celebram a Eucaristia e que nos acompanham através da televisão e da rádio, nas suas casas, nas instituições de solidariedade social e também em momentos em que se encontram de viagem. Temos sempre motivos para cantar ao Senhor os seus louvores. Cantarei ao Senhor por tudo o que fez por mim. O Senhor nunca nos deixa e nunca nos abandona. Este Deus sempre atento, este Deus que de uma forma admirável prossegue sempre com os seus planos de amor e de salvação. Por todas as vezes que nós não correspondemos a este Senhor que nos ama, peçamos-lhe agora perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz,
Não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Sara viveu até aos 127 anos e morreu em Kiriat Arba, hoje Hebron, na terra de Canaã. Abrão foi lá celebrar os funerais e chorar sua mulher. Depois deixou a defunta e falou assim aos filhos de Et: Eu sou um imigrante entre vós. Cedei-me em terreno vosso a posse de um sepulcro para eu enterrar a minha defunta. E assim Abrão sepultou Sara, sua esposa, na gruta do campo de Macpela, em frente de Mambré, hoje Hebron, na terra de Canaã. Abrão era velho e de idade avançada, e o Senhor tinha-o abençoado em tudo. Disse Abrão ao servo mais antigo da sua casa, que superintendia sobre todos os seus bens: Põe a tua mão debaixo da minha coxa e jura pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para o meu filho uma esposa entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Mas irás à minha terra e à minha família escolher uma esposa para o meu filho Isaque. O servo perguntou-lhe: Se essa mulher não quiser vir comigo para esta terra, deverei levar o teu filho para a terra de onde vieste? Abrão respondeu-lhe: De modo nenhum levarás para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa paterna e da terra onde nasci, fez-me o seguinte juramento: Darei esta terra aos teus descendentes. Ele enviará à tua frente o seu anjo, para que escolhas na minha terra uma esposa para o meu filho. Se essa mulher não quiser vir contigo, ficarás desligado deste juramento que me fazes. Mas em caso algum, levarás para lá o meu filho. Isaque tinha voltado do poço do Laer-Roi e habitava na região de Negueb. Uma vez em que ele saíra a passear pelo campo à tardinha, ergueu os olhos e viu uns camelos que acabavam de chegar. Rebeca, sua prima, ergueu também os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem a correr pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: É o meu senhor. Rebeca tomou o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. Depois casou com ela e amou-a, consolando-se assim da morte da sua mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom.
Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Quem poderá contar as obras do Senhor e apregoar todos os seus prodígios? Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Felizes os que observam os seus preceitos e praticam sempre o que é justo. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Visitai-nos com a vossa salvação, para que vejamos a felicidade dos vossos eleitos. Rejubilemos com a alegria do vosso povo, exultemos com a vossa herança. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Vós todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ia a passar
quando viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança dos impostos e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto que ouvimos ser proclamado como primeira leitura é a última página do livro do Gênesis sobre a vida de Abraão. A partir de agora, o seguinte será a vida de Isaac. E narra-nos o acontecimento, o facto de Abraão comprar uma parcela de terreno com uma gruta para sepultar Sara, sua esposa. Ainda Abraão não tinha na sua posse a terra que Deus lhe tinha prometido. E este local será sempre um local muito importante, porque será o túmulo dos patriarcas. Ali foi sepultada Sara, mas também Abraão, os seus filhos e descendentes. Por isso é que ainda hoje, naquele conflito existente entre judeus e árabes, este local é um ponto de grande referência e de importância. Irmãs e irmãos, depois de alguns dias termos vindo a refletir a vida de Abraão, que lições tiramos para a nossa vida? Abraão, que é chamado, e bem, o nosso pai na fé. Abraão é um grande exemplo, extraordinário, de fé, de fidelidade, de esperança, de confiança em Deus. É um homem que sabe esperar respeitando os planos de Deus e o tempo de Deus. Este homem que estava tão bem na sua terra, em Ur dos Caldeus, com uma estabilidade extraordinária, com uma boa posição social, e Deus vai ao seu encontro e diz-lhe: sai da tua terra e vai para a terra que eu lhe indicar. Para onde? Não lhe diz. E ele põe-se a caminho, não sabe para onde vai. Confia e acredita em Deus. Deste homem, que queria tanto ter um filho de Sara, sua esposa, e que Deus lhe renovou esta promessa várias vezes. Ele esperou, até quase ao fim dos seus dias, para ter a alegria do nascimento de Isaac. Deste homem, a quem Deus tinha prometido todo aquele território, a terra de Canaã, a terra prometida, na hora para sepultar a sua esposa Sara, teve de comprar uma parcela desse território para a sepultar dignamente. O exemplo para nós. Todos nós sabemos que não temos muita paciência, que gostamos de ver logo os frutos e os efeitos do nosso esforço e do nosso trabalho, mesmo até na evangelização. Olhemos para Abraão. Esperar, confiar, entregarmos-nos a Deus. A outra lição de Abraão é a grandeza do seu coração. Este homem que amava a todos, respeitava a todos,
um exemplo de tolerância. Tanto amava o seu filho Isaque, como amava Ismael, seu filho da escrava egípcia Agar. Tanto amava Agar, a sua escrava egípcia, como a sua esposa Sara. Deste homem que não queria conflitos. Por isso, deixou que o seu sobrinho Lote escolhesse as melhores pastagens. E ele ficou com as terras mais áridas para os seus rebanhos. Mas o Senhor o recompensou. Como é, irmãs e irmãos, admirável como Deus conduz os seus planos e como Deus conduz a história do povo que Ele escolheu. Este Deus, que no Antigo Testamento se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas no Novo Testamento, este mesmo Deus apresenta-se como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua agora a cuidar da comunidade do seu Filho, do povo da nova aliança, a olhar com predileção para os seus e para toda a sua obra criadora, a dar esperança, motivos de esperança e de confiança, a iluminar-nos com o Espírito Santo, para que continuemos a sua obra, para que levemos por diante os seus planos, mas no seu tempo e não nas nossas ambições e no ritmo do nosso tempo. Não podemos ficar insensíveis e passar despercebido aquela parte final tão bonita e curiosa do texto do livro do Gênesis. O criado mais antigo de Abraão saiu e foi à procura de uma esposa para o jovem Isaque. Mas levou a algumas recomendações. Abraão disse-lhe: nunca escolhas uma mulher da família dos cananeus e não permitas que o meu filho Isaque volte para a minha terra, para a Ur dos caldeus. E depois, daquela forma tão bonita, surge ali Rebeca, que era parente de Abraão, que era prima de Isaque, e temos aqui uma narração de um amor à primeira vista. Encantaram-se um para o outro e formaram o seu lar e casaram-se. O que é que isto também nos pode dizer a cada um de nós? Porquê é que Isaque não podia regressar a Ur dos caldeus? Porque era o passado. Abraão nunca voltou atrás. Abraão caminhou sempre à frente. Abraão contemplou sempre o horizonte, o futuro. Qual? A vontade de Deus. Deixar-se conduzir por diante, para Deus e com Deus. E Isaque não podia voltar atrás. Porquê? Porque ele era o filho da promessa. E também devia continuar a olhar com esperança e confiança em Deus para a frente, prosseguindo a sua missão que o Senhor Deus lhe tinha confiado. Também nós, irmãs e irmãos, não podemos olhar para trás. Não podemos ficar escravos do nosso passado. Aprender sim lições, mas também cada um de nós tem que não regressar à sua cidade de Ur dos caldeus, mas sim confiar plenamente no Senhor e caminhar ao encontro deste Deus que é Pai e que nos cuida de nós. Também o Senhor nos vai pedindo muitas vezes como provação para sacrificarmos o Isaque da nossa vida, os nossos gostos, as nossas preferências, as facilidades, aquilo que às vezes mais gostamos e que nos prejudica. Facilidades nunca leva à santidade. Este Senhor Deus continua a chamar-nos radicalmente para uma missão por diante e não na nostalgia do passado. Por isso, como uma forma tão bonita, termina toda esta palavra de Deus com o texto do Evangelho, com a vocação de Mateus. Mateus era um publicano. Mateus era um cobrador de impostos da força reinante e dominante da altura, que era Roma. Cobrava os impostos. Os publicanos eram mal vistos, tinham má fama. Porquê? Porque cobravam os impostos.
Também nessa altura, como agora, ninguém gosta de pagar os impostos. Por isso não gostavam de Mateus e dos seus colegas. E Jesus dá-lhe um voto de confiança. E não lhe exige uma confissão pública de conversão. Segue-me. E ele levantou-se imediatamente, deixou tudo e seguiu o Senhor. E depois ofereceu uma refeição em casa, convidou os seus amigos publicanos e pecadores para estar com Jesus. E isto causou um grande escândalo aos fariseus, àqueles que estavam convencidos que eram os bons e eram os melhores e justos. Quem somos nós para julgar, para medir e para rotular os outros? A nossa missão é acolher, é ajudar a crescer os nossos irmãos. Quem somos nós para liquidar os outros? Este espírito farisaico não existiu só no tempo de Jesus. Existiu durante toda a história e existe hoje na sociedade e também na Igreja. Naqueles que dizem, nós é que somos os bons, nós é que sabemos rezar, nós somos os melhores, nós é que temos razão. Aquele e aquele não, estão em pecado, estão condenados, nem sequer lhes podemos acolher, nem olhar para eles. Quem disse? Jesus não nos disse isto. Demos também um voto de confiança aos nossos irmãos. Podem andar longe, mas precisam muitas vezes de um abraço, de conforto, de acolhimento, de um voto de confiança para renascerem de novo. Não é concordar com a perdição deles, mas é ajudá-los a reformar e a converter a sua vida. Se Jesus não tivesse dado um voto de confiança a Mateus, nem sequer tínhamos o texto do Evangelho que nós hoje proclamamos e que tanto bem fez durante 2000 anos de história. Jesus revela-nos Deus Pai e diz-nos que Deus é amor. E é assim que nós devemos pautar a nossa vida de cristãos, em amor. E, irmãs e irmãos, este Deus que é amor é lento para a ira e rico de misericórdia. E a misericórdia é muito mais que justiça. A misericórdia é amor compadecente, compassivo, clemente, disposto a dialogar, um amor disposto a acolher, um amor disposto a perdoar. Irmãs e irmãos, Jesus Cristo convivia com os pecadores e comia com eles, porque os amava e queria conceder-lhes o perdão. Peçamos ao Pai que nos ensine a ser como o seu Filho, dizendo: Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e pelos presbíteros, para que chamem os pecadores à conversão e usem de misericórdia para com eles, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelos que ficam perturbados com as suas faltas, para que os ministros do perdão os tranquilizem e lhes comuniquem a paz de Deus, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelos jovens cristãos que um dia hão de casar, para que vivam um para o outro e os dois para Deus, na esperança de entrarem na terra prometida, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelos esposos que não conseguem perdoar-se, para que a profundidade do amor de Deus os leve a ser pacientes, benignos e bondosos, oremos.
Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelos paroquianos que abandonaram a penitência, para que possam celebrá-la em comunidade e sentir a grande paz que ela nos dá, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos e no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazei sentir aos vossos filhos que a misericórdia vale mais que o sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando à vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. O pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os
Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores.
enquanto viver. Grato lhe seja o meu canto, grato lhe seja o meu canto. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Grato lhe seja o meu canto, grato lhe seja o meu canto. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como no manto. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Grato lhe seja o meu canto, grato lhe seja o meu canto. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos dê a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, a saída da Basílica, no final da celebração, é para as portas laterais. Agora, regressemos à vida. O Senhor pede-nos misericórdia. Ele veio para os doentes, para aqueles que precisam de saúde, da graça de Deus. Ajudemos os nossos irmãos a reencontrarem-se no caminho da vida. Nós temos a missão como Mateus, segue-me. Por isso, onde quer que nós estejamos, sejamos discípulos de Jesus Cristo, acolhedores, tolerantes, amigos, respeitadores e amorosos também na misericórdia do Senhor. Não a cairmos em relativismos, mas no compromisso de a todos nos ajudarmos a um dia estarmos junto do Pai. Um dia muito feliz para todos vós e para aqueles que hoje regressam às suas famílias. Fazei uma boa viagem e ide com cuidado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.